Cemitérios são cenários frequentes em filmes de terror e suspense, inspirando medo em muita gente. Mas hoje nós vamos além desse aspecto sobrenatural para mostrar como eles também revelam nossa história e costumes. No Brasil e no mundo, podemos ir ao cemitério para prestar homenagens aos nossos entes queridos e também a personagens famosos, ou simplesmente observar lápides e mausoléus que são verdadeiras obras de arte. Esses lugares se tornam pontos turísticos, contam muita história da cidade e da vida local. Nós estamos no cemitério do Paquetá, que foi o primeiro cemitério público de Santos. Aqui estão algumas figuras ilustres que nasceram ou viveram na cidade. E quem vai ajudar a gente a relembrar essas memórias é o professor de História Luiz Canuto. Professor, primeiramente, obrigada por topar esse passeio diferente com a gente. Muita gente acha estranho, mas tem muita coisa legal para a gente aprender aqui, não é mesmo? Sim, pode parecer estranho, né? Mas aqui no cemitério do Paquetá, por ter sido o primeiro cemitério público da cidade, né, construído a partir de 1850, aqui nós temos os túmulos de vários personagens históricos da cidade de Santos e também da história do Brasil. E também tem a beleza arquitetônica da arte tumular que está presente aqui no cemitério. Essa frase em latim significa descansem em paz os que aqui dormem eternamente. É comum esse tipo de frase nos cemitérios, né? Paquetá é uma palavra de origem indígena que significa mangue. Então aqui era um mangue. A partir de 1839, Santos foi elevada da condição de vila para a cidade, né? E começa uma urbanização. Todo o restante passa a ser aterrado para a construção do porto e o Paquetá se torna um bairro. Com a necessidade de um cemitério municipal, a Câmara dos Vereadores comprou esse terreno e começou a se construir o cemitério do Paquetá. Antes disso, os enterramentos eram feitos nas igrejas, né, nos adros, perto dos altares, no interior da igreja ou nos pátios das igrejas. Quanto mais próximo do altar da igreja, mais posses o enterrado tinha, né? E acreditava-se que ele estaria mais próximo de Deus, né? Só que a partir aí do final da segunda metade do século XIX, né, essas igrejas estavam muito lotadas, né, de enterramentos, e também nós tínhamos o problema das epidemias. Há relatos de que no verão o odor dos corpos, né, que estavam se decompondo, enterrados dentro das igrejas, eles subiam, né, atrapalhando a missa, né? As pessoas que estavam assistindo a missa sentiam esse cheiro e era muito desagradável. E também havia a preocupação com a contaminação de doenças. Então aqui era um pouco afastado da cidade e o que também era positivo nessa questão do controle das epidemias, né, e coisa e tal. Houve também uma questão entre a Igreja Católica e os protestantes. Aqui próximo do cemitério do Paquetá, inclusive um terreno que agora faz parte do território do cemitério do Paquetá, existia o cemitério dos estrangeiros ou cemitério dos protestantes, né, que era de uma colônia, uma comunidade inglesa que havia aqui. Então, foi proibido o enterramento dessas pessoas nas igrejas católicas. Eles começaram a ser enterrados nesse cemitério. Depois da construção do cemitério do Paquetá, nem todos os enterramentos eram feitos ainda no cemitério, né? Ainda ocorreram vários enterramentos nas igrejas, né? A gente pode visitar, por exemplo, ali o Conjunto do Carmo. Nós vamos encontrar ali lápides bem posteriores à criação do cemitério do Paquetá. O cemitério do Paquetá é importante para a história da religião, porque aqui nós temos vários personagens da história de Santos e também da história nacional enterrados aqui. Nós temos, por exemplo, o túmulo do poeta Vicente de Carvalho. Ele foi
um político muito importante, foi um abolicionista, ele atuou bastante durante a abolição. O Quintino de Lacerda, né, que ele foi o líder, um ex-escravizado que veio do Nordeste, vendido aqui para dois irmãos aqui em Santos, depois ele foi alforriado e ele foi o líder do Quilombo do Jabaquara. Nós temos também do médico, escritor e poeta Martins Fontes, Júlio Ribeiro, também um grande escritor brasileiro, né, reconhecido nacionalmente. Nós temos aqui prefeitos, ex-prefeitos, deputados, o próprio ex-governador Mário Covas, né, que está sepultado aqui. O cemitério é tombado pelo patrimônio histórico e vários mausoléus são tombados pelo patrimônio histórico, tanto pela questão das pessoas que estão enterradas neles, né, como pelo valor arquitetônico desses mausoléus. E nós temos 10 irmandades, né, religiosas que tem 13 mausoléus, né, ou 13 jazigos, né, nós estamos num deles aqui. A arquitetura aqui é bem eclética e, segundo os professores de arte, né, com quem eu conversei sobre arte tumular, vai depender muito do gosto e do tempo, né, do período em que ocorreu o falecimento, né, de quem está enterrado ali. Então nós temos desde o gótico, principalmente nas capelinhas, né, e também até o moderno, né, passando pelo neoclássico. Nós temos a famosa história, né, do fantasma do Paquetá. Lá no final do século XIX, uma moça da sociedade aqui, ela engravidou de um clérigo da Igreja Católica e essa gravidez ela ficou escondida, né, da sociedade. Porém, essa criança morreu alguns dias depois do nascimento e a criança foi enterrada aqui no cemitério. Então, a mãe, ela vinha por volta da meia-noite até o portão aqui do cemitério, já o cemitério fechado, e ficava chorando a morte do filho. Isso causou uma estranheza na vizinhança, né, que achou que era um fantasma que vinha visitar o cemitério, e criou-se uma situação que teve que ter a intervenção policial, inclusive, né, tentaram fazer uma tocaia para o fantasma, e até que ela parou de fazer essa visita, né. Até hoje a gente ouve, mas ela nunca mais veio visitar o cemitério. Tá aí! Eu não imaginava que conhecer um cemitério fosse tão interessante. Olha só a quantidade de coisas que a gente aprende quando vem aqui. Ficar sabendo de uma parte importante da história da cidade e da vida local. É a prova de que andar pela cidade pensando na história que ela conta muda tudo. Até a próxima!